And in such a case, one always has recourse. Saudações, ouvintes! Este é o Psique em Palavras, podcast em que falamos sobre psicologia a partir de filmes e séries. Meu nome é Mariana Elizabeth, sou psicóloga clínica e sua anfitriã. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos meus livros preferidos que recentemente ganhou uma adaptação para o cinema, Dunas. E para enriquecer essa conversa, eu recebo hoje a psicóloga clínica Luana Cristina, que trabalha em sua clínica a partir da abordagem centrada na pessoa. É especialista em psicologia fenomenológica existencial pela Unipar, pós-graduando em avaliação psicológica pela PUC de Minas Gerais, tem formação na abordagem centrada na pessoa pelo CIBS, Rio Grande do Sul, e bolsista e mestrando no programa de filosofia da Universidade Estadual de Maringá, UEM, onde tem como tema de pesquisa o conceito de angústia a partir da teoria humanista de Carl Rogers e da fenomenologia de Martin Heidegger. Oi, Lu, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito bom. Me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês novamente. Tenho certeza que será uma tarde cheia de reflexões ricas e preciosas. E recebo também Lucas Giovannini, estudante de Engenharia da Computação e sócio proprietário da agência publicitária Hermes. Bom, eu acho que antes da gente começar a falar sobre os filmes, eu queria contextualizar, o livro. Esse livro, Duna, foi publicado em 1965 pelo Frank Herbert e é considerado um dos maiores épicos de ficção científica da literatura. Ele é ambientado num distante futuro dentro de um universo feudal intergaláctico e a história se desenrola no planeta Arrax, o único local do universo onde se encontra a especiaria melange, a substância mais valiosa que existe devido às suas propriedades únicas. Porque essa substância prolonga a vida, expande a consciência e permite a navegação interestelar. E também prevê o futuro, tornando-a o recurso mais valioso do universo. A especiaria é o resultado da excreção dos vermes de areia gigantes, ligando de forma única a vida do planeta ao valor universal da melange. Então é muito legal a forma como o autor costurou a questão do bem mais valioso só poder existir devido à vida exótica que tem nesse planeta, que são os vermes da areia gigante. Os filmes estão sendo super aclamados. E na minha opinião, a gente só pode analisar o primeiro em conjunto com o segundo, porque ele funciona como uma espécie de introdução para os eventos do segundo filme. Que, na minha opinião, foi a obra que ganhou as pessoas, porque muitas pessoas falaram que o primeiro não acharam legal, acharam muito lento, acharam que faltou um pouco de emoção. Lu e Lucas, vocês assistiram o primeiro? Eu assisti o primeiro e talvez essa impressão de que o segundo tenha tido um impacto um pouquinho mais positivo também se dê pelas aberturas que o primeiro filme deixou. Querendo ou não, deixou muita curiosidade, muitas questões que a gente espera, pelo menos eu vou assistir ainda o segundo filme, espero que sejam solucionadas ou respondidas no segundo filme. Então me parece que, para além de uma introdução, também já deixa um convite para este segundo momento da história, né? Legal. Uma coisa que eu acho legal de comentar é que eu vi muita gente, inclusive eu, assistir o primeiro filme e também não gostei, pela forma dele ser mais longo, ele ter menos diálogos, ser uma coisa mais parada, assim, monótona. Mas, ao mesmo tempo, eu fui parar para pensar sobre isso antes da gente ter essa conversa e, de fato, acho que o segundo filme ele complementa muito e ele, inclusive, até melhora o primeiro filme, de alguma forma, por essa questão do primeiro filme ser mais explicativo e ter uma introdução do mundo e do conceito, da história. Mas eu parei para pensar que é muito louco como a gente, como consumidor de produtos, no geral, ainda mais consumo de mídia, a gente se acostumou de ter essas narrativas onde sempre tudo acontece muito rápido, onde tudo tem que ter uma resolução muito rápida das coisas, onde em meia hora tem que ter acontecido metade do filme para a gente conseguir ter uma conclusão daquilo ou opinião sobre isso. E aí eu fiquei pensando, hoje em dia é muito difícil, ainda mais para minha geração que é mais jovem, parar para assistir um filme e sair do celular um pouco
e se concentrar num filme, naquela história, naquele contexto, ou entender o que ele está contando. E ainda é mais difícil quando é um filme que se propõe a ser um pouco mais explicativo, um pouco mais longo nas explicações, no conceito. E aí eu estava conversando isso com o Emerson, né? E ele falou assim que ele também sentiu isso. E uma comparação que ele fez foi com O Senhor dos Anéis, né? Que muita gente para de assistir Senhor dos Anéis porque o primeiro filme é muito mais demorado, é muito mais longo o ritmo das coisas. E eu achei uma analogia legal, porque realmente isso acontece. Bem legal, bem interessante. E eu acho que mesmo o primeiro filme tendo esse caráter mais introdutório aos eventos que vão se desenrolar nesse parte 2, uma coisa que, como eu li o livro em janeiro de 2021, e aí eu assisti o filme em outubro, se eu não me engano, quando lançou. E, pra mim, uma principal diferença foi que no livro parece que o personagem principal é o planeta. E no filme parece que é o Paul. Fica muito claro que o personagem principal é o Paul. E eu tava vendo agora, tanto que esse livro aqui, o Dune, ele é dividido em 3 partes. O livro 1, que é Dune, que é se eu não me engano, eu acho que faz analogia às dunas do deserto de Arax. E aí o livro 2 é o Muad'Dib, que é o nome que o Paul ganha no deserto. E aí o nome da terceira parte é o Profeta. Então eu acho que assim, no livro traz essa coisa do planeta como personagem principal. Tanto que eu li em algum lugar que o Frank Herbert queria que fosse um romance ecológico que focasse nisso. E no filme eu acho que eles falharam em passar isso. Eu achei que o Paul é o personagem principal e a gente acompanha o desenvolvimento dele. Outra coisa que eu achei é que no filme, principalmente na primeira parte, não parece que não emociona, não faz vínculo emocional com o espectador. Por exemplo, quem que traiu a casa dos Artree? Foi os Harkonnen, né? Então, foi o médico, o UV, o Dr. UV. E a gente Ah, nem sim, verdade. de tão batido, tipo, uma coisa tão rápida que o filme trouxe. Tipo, quem que era esse? É um cara que dava umas ervas aí, fazia umas coisas da medicina ali do universo. Mas no livro você entende, nossa, que era a casa dele também, o vínculo que ele tinha. E aí eu senti a traição no livro, nossa, uma facada em mim que tava lendo. Agora, no filme, eu acho que eles falharam em passar isso, sabe? Tanto que muita gente não se conectou com a primeira parte. Já na segunda parte, no filme 2, muita gente saiu assim, emocionadíssima do cinema. Eu vi vários vídeos onde as pessoas falavam bem assim: tem que sair mesmo da sala de cinema, eu quero continuar aqui, eu quero ficar, sabe? De tanto que elas conseguiram daí vincular com essa segunda parte. É bem rapidinho, Lucas, que eu fiquei ouvindo vocês, eu fiquei pensando em algumas problemáticas versus consequências de tudo isso. Primeiro, pela proposta do primeiro filme ser mais uma introdução, então talvez ou não tenha sido objetivo, ou não tenha sido objetivo central essa ligação com o público, e talvez até ligação entre os próprios personagens e toda a dinâmica do filme. E em um segundo momento, também fiquei pensando sobre, isso é só uma hipótese, de que, diferente do livro, o filme não tem o planeta como centro, como protagonista. Mas o público que assiste este filme, quem que tem como protagonista? Normalmente o planeta ou o sujeito? Está acostumado a colocar no centro da história quem? A pessoa ou o planeta? Então, eu penso se isso também não tem um certo atravessamento. Não foi intencional. Exato, fizeram o que consequentemente vivem. Uhum. Só fiquei pensando nessa possibilidade. Legal. E Mário, você comentou essa questão de o autor do livro pensar nisso como um romance ecológico, né? Eu acho muito interessante isso porque eu vi vários vídeos de entrevista com o diretor do filme, como ele pensou na produção e tudo mais, e ele falou que ele pensou muito na produção do filme como sempre plano aberto para mostrar a grandiosidade do mundo, essa imponência que o planeta tem,
essa magnitude da natureza e tudo mais, e como os humanos são muito pequenos comparado a todo o resto que está ali. Ainda mais a imensidão da areia, né, toda essa questão. E ele falou que aí entra em uma das coisas que a gente estava conversando sobre, que é o diretor escolheu fazer algumas coisas, tanto no primeiro filme quanto no segundo, e acredito que para o terceiro também, que é de ter diálogos e composições de narrativa menos explicativas e mais visuais. E ele falou que aí entra num debate muito louco que a gente pode explorar isso em outro momento, talvez em outro podcast que tem outro filme para abordar mais específico sobre isso, que ele disse que o cinema puro, em essência, são imagens visuais que têm grande impacto, né? E o som tem muito impacto. E aí ele falou que essa essência do cinema foi se perdendo com a chegada da televisão e com essa relação mais novelística que as pessoas têm com os filmes e essas relações confusas entre as pessoas. Ele quis mostrar isso de segundo plano e deixar que a imagem te impactasse mais profundamente. Ao mesmo tempo que eu acho isso legal de trazer essa magnitude em comparação às pessoas e tudo mais, não ter essa explicação dita entre os personagens ou de uma forma mais explícita, abre pro público que está assistindo ter a interpretação que ele achar mais conivente com a narrativa dele mesmo, né? Ou com a realidade que a pessoa vive. E aí entra naquilo que a Lu falou, que é as pessoas muitas vezes atravessam o que ela já conhece no meio da narrativa para fazer sentido para o que ela está vivenciando ou para o que ela está assistindo. E aí a gente pode desenrolar isso em outras partes sobre o filme que eu acho interessante comentar sobre isso. Mas aí isso é uma coisa legal de comentar porque ele se preocupou bastante em mostrar o planeta, mas não foi dito com essas palavras essa importância do planeta, né? Então fica meio que pro público pegar essa informação, sabe? Olha, na minha opinião, o que eu achei é que é um filme que vai muito bem se você ler o livro. Porque o livro ele explica várias coisas. E eu lembro que em outubro de 2021, eu fui assistir junto com meu namorado, um casal de amigo dele. E eu tava muito animada. E eu falei pra eles, gente, eu nem acredito que a gente tá indo assistir, porque esse. E eu lembrei daí da hora do que você falou do Emerson. Porque eu usei uma coisa parecida. Eu falei, é o Senhor dos Anéis Intergaláctico, entendeu? E vai ser isso. E eu fui super animada e fazendo a propaganda pra eles. E eles saíram do filme e falaram, Mário, não achei tudo isso não. Eu, tipo, tava esperando algo a mais. Pra mim foi maravilhoso. Eu lembro que eu postei no Instagram, mas porque eu tinha lido o livro, né? Então eu tava por dentro das nuances e tudo. Mas o diretor, o nome dele é Denis Villeneuve. Não sei direito a pronúncia do nome dele. Ele é muito bom, tanto que no primeiro filme tem a parte que eles vão fazer a cerimônia de que o imperador tá avisando que agora são os Artrites que vão comandar aquele planeta. E o próprio Paul, ele fala bem assim, tá, mas se já foi decidido, por que precisa ter uma cerimônia? E muita gente comentou que essa era uma cena que não precisava ter. Mas a construção de mundo que você vê nessa cena, os olhares, a tensão, a forma como o Duque Leto ele se porta, tipo, mostra a honra. Se você, como eu tinha lido o livro, eu tive essa leitura daquela cena. Mas os meus colegas que estavam juntos comigo, eu não sei, eu acho que não. Porque faltou essa entrega do filme, mas eu acredito que é um filme que não é pra todo mundo, apesar de ser pra todo mundo, porque que nem o Lucas trouxe informação, a gente tá tão acostumado com esse formato de novela, essas coisas acontecendo rápido, se desenrolando, que é uma obra de arte em forma de filme que nem todo mundo vai conseguir apreciar todas as nuances. Faz sentido isso? Principalmente pela dinâmica, né? Estamos acostumados não só a receber respostas, mas respostas rápidas e bem explicativas. Aí, se a gente tem uma arte ali que demanda de nós uma disposição diferente para compreender, isso vai gerar vários impactos, tanto positivos quanto negativos, a partir de incômodos ditos como uma não compreensão da história. Mas, na verdade, é um costume de
aqui já está explicado como é que funciona, já sei de onde veio isso, já sei o porquê disso. Então tem todos esses impactos a partir também do que já estamos acostumados a consumir. Sim, eu acho isso muito, muito legal você falar isso, Lu, porque entra numas coisas foi que eu falei pra Mari que eu acho que deveria ser o tema principal para a gente abordar hoje na questão mais psicológica e filosófica que a gente for conversar mesmo, que é sobre a questão da simbologia da narrativa, né? E como essa interpretação muda para cada pessoa e leva nesse diálogo confuso entre as pessoas que assistiram a mesma coisa. Porque, por exemplo, você comentou anteriormente, antes de começar a gravar, que você não tinha tanto contato com ficção científica e tudo mais, você gostava de outros gêneros de filme. E eu sou uma pessoa que me considera assim, muito nerd, fascinado, eu assisti várias ficções científicas, eu leio livros sobre isso, principalmente por ser da área de tecnologia, principalmente, e isso me fascina muito, esse conceito de ficção científica, principalmente fantasia, eu gosto um pouco, mas eu acho difícil imaginar um mundo mágico e tudo mais. E é muito louco porque eu fui conversar e buscar pessoas que assistiram o filme ou outras histórias de ficção científica que misturam fantasia também. A obra tem uma mensagem muito clara de algumas coisas para mim, e aí para outras pessoas essa mensagem não apareceu, ela interpretou de outra forma, ou ela usa aquele contexto do filme para enfatizar uma coisa que, na minha interpretação do filme, ele é contra aquilo, né? E tem vários exemplos que a gente pode pegar na cultura pop sobre isso, que é muito estranho para mim ver pessoas usando isso, ou de certa forma distorcendo aquela narrativa, que é, por exemplo, Star Wars, que conta uma história que é um grupo de pessoas contra um sistema fascista, que seria o Império, né, de Star Wars, e os mutantes dos X-Men, né? Que são pessoas divergentes, que fogem da norma, que fogem da regra e sofrem preconceito sobre isso. E aí você vê pessoas que vivem em outros contextos, que fazem parte de outras classes econômicas, que são de outros grupos, eles não têm essa interpretação sobre isso e muitas vezes para ele aquilo é só uma ação só um filme de ação de super-herói, ou só um filme de batalha intergaláctica com espada e sabre de luz. E aí soa muito estranho pra mim isso, porque a mensagem ficou muito clara pra mim. E aí pra outra pessoa não ficou. E aí eu sinto que Duna fez a mesma coisa no cinema também. Pra mim a mensagem foi muito clara em algumas coisas. E aí vendo outras pessoas comentando sobre isso, eu fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa tá falando isso? Tá ali no filme e ela não viu isso, sabe? Mas eu acho que vocês podem falar melhor sobre isso. E aí, abrindo um pouco para debate de vocês, eu estava falando disso com a Mari, eu acho que a Mari conseguiria falar melhor sobre essa parte simbólica da história e tudo mais, já que ela estuda isso, né? E você, Lu, acho que seria legal você comentar alguma coisa dessa questão social, de como as pessoas interpretam as coisas de forma diferente, né? Perfeito, Lucas. Eu me identifiquei muito com a tua fala. Acho que sua fala me representou muito em vários aspectos e você me fez lembrar de um filósofo chamado Hans-Georg Gadamer, que ele é um filósofo hermenêutico, discípulo de Martin Heidegger, que foi um filósofo fenomenológico. E o Gadamer, ele tem um livro que é a obra central, chamado Verdade e Método. E nessa obra ele traz sobre método, nomeando também, já a partir da minha interpretação, técnicas, métodos para, de certa forma, controlar ou em um âmbito de padronizar algumas questões fenomenológicas e de pessoas, de humanos, né? E a verdade para ele é aquilo que é único, que é individual. E o Gadamer fala que todas as nossas interpretações, elas partem de pré-conceitos, mas não preconceito de, olha, acho isso degradante, acho isso péssimo por ser diferente. Preconceitos porque é a partir de um âmbito histórico e cultural nosso. Ele traz também uma leitura diferente da tradição. Mas por que eu lembrei dele? Você
me trouxe como exemplo, falou da Mari também, em relação à interpretação que tivemos do filme. A Mari, ela teve um olhar por conta da leitura dela, você teve um olhar por conta do teu apreço por filme de ficção científica, e eu tive um olhar sem leitura e sem muita aproximação com a ficção científica, ou seja, toda essa estrutura histórica e cultural, ela, querendo ou não, influenciou na perspectiva que tivemos, do contato que tivemos com essa arte, porque a gente teve que moldar, a gente automaticamente moldou a obra de acordo com o que fazia sentido e tornava confortável aquela história para nós. Interpretamos a partir do que faz sentido não só no que vivemos, mas também do que temos como estrutura de certo, errado, isso pode acontecer, isso não pode. Enfim, acho importante dizer isso porque a gente teve várias reações diferentes em relação à primeira obra e também da segunda obra, e talvez por estes impactos que são muito estruturais e, novamente dizendo, culturais e sociais também, que daí vai de acordo com o que a gente tem de bagagem vivencial e até mesmo teórico. Muito legal mesmo. Eu adoro, né, nossos encontros e trocas, porque eu aprendo muita coisa. Se a gente for olhar, né, eu acho que essa questão do simbolismo começa até no cenário. Porque quando eu comprei esse livro, eu queria ler uma ficção científica. Aí eu fui ali nessas listas, 10 ficções que você tem que ler. E aí estava lá do 1, e eu peguei e pedi, não li sinopse nem nada, eu super acreditei nessa lista. E quando eu comecei a ler, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu não esperava é o ambiente desértico, do deserto. Porque eu pensei, nossa, você pensa, pelo menos eu, quando eu pensava em fantasia, eu penso em Floresta Encantada, né? Eu penso em mundos medievais. Eu não pensava num sistema feudal intergaláctico e que a maior parte da narrativa ia se dar no meio do deserto. Porque na minha concepção, o deserto era um lugar árido. E aí o autor, ele coloca vermes gigantes na areia. E toda uma cultura dos Freemans. E dentro de um contexto de questões políticas e a questão do pó, eu não sei a tradução que eles usam no português para melange, que tem um nome, né? Não é a pimenta, No filme ficou especiaria só, não usaram especiaria. outro nome. Então, e eu ouvi muito falar sobre isso ser uma metáfora para a questão do óleo, do petróleo aqui no nosso mundo, sabe? Sim, você comentou isso, Mari, é muito legal porque você falou que você fez essa comparação com o petróleo e muita gente que viu o filme na internet falou que não fazia sentido essa comparação e as pessoas estavam inventando coisas para tentar achar alguma coisa profunda no filme e tudo mais. E para mim também ficou muito clara essa comparação com o petróleo e até a questão dos povos que moram naquele planeta ser meio que uma analogia para os povos árabes, sabe? E, e aí, de novo, entrando naquilo que a gente conversou de ter uma mensagem ali de alguma forma e certas pessoas interpretarem aquilo, outro grupo de pessoas interpretar de outra forma ou levar para outro contexto, sabe? Isso é muito interessante. E eu acho que essas brechas que o Frank Herbert deixou para a gente fazer essas ligações com o nosso mundo, né, com a Terra e Arrakis, para a gente pensar no aspecto social. Claro que se a gente tomar petróleo, a gente vai morrer, né? A gente não vai ter expansão da consciência, vida longa. Então aí entra outra parte da obra, que é muito sobre o desenvolvimento psíquico do ser humano. Eu li que o Herbert, ele se inspirou muito nas ideias do Jung, que é o meu psicólogo preferido de todos os tempos, e a partir da psicologia dele que eu trabalho aqui na clínica, e também das ideias do Zen budismo. E aí eu tava estudando Jung para saber o que o Jung fala sobre o deserto. E aí a minha cabeça se abriu, porque o Jung, ele frequentemente ele apontava a natureza como uma metáfora para
o inconsciente, para aspectos do inconsciente. E aí no livro vermelho, aquele livro grandão que tem aqui, o Jung ele vai falar que ele comenta sobre o deserto como um lugar simbólico de purificação, de morte mística, ressurreição, um lugar ausente de distrações e seduções, onde o homem ele vai confrontar-se com si mesmo e com Deus. E aí a gente tem esse cenário de deserto como pano de fundo para as transformações e as provações de Paul. E eu acho legal também já aproveitar e costurar essa visão do deserto, que inclusive a gente está vivendo é, 40 dias no deserto, né? O período da quaresma, que foi onde no cristianismo Jesus Cristo encontrou o diabo, foi tentado e ele e ele consegue superar essas tentações, né? Então, o deserto como esse lugar de encontro com essas questões sombrias. E o filme, o livro, o filme, a história em si, ele traz muito essa questão que na psicologia, nas ciências humanas, foi uma questão de debate por muitos anos, que é o natural versus o ambiental. É genética ou é condicionamento pelo ambiente? E aí no filme a gente tem essas duas coisas, né? Porque o Paul, ele é resultado de uma modificação genética da mãe dele, que se eu não me engano, as Bene Gesserit só poderiam gerar mulheres, e ela vai contra e ela tá gerando o Paul. E ao mesmo tempo, é o ambiente do deserto que ajuda a moldar o caráter do Paul, né? Que faz ele se tornar quem ele vai ser no filme. Sim, eu achei muito legal isso que você trouxe, Mário, porque, de novo, eu não faço parte desse meio da psicologia, então muitas coisas que vocês falam eu aprendo muita coisa com vocês. Mas uma coisa que eu fiquei pensando e eu até ia perguntar para você ou para Lu o que que vocês têm a dizer sobre isso, é a questão da narrativa, sabe? E a gente até conversou sobre isso antes de começar, eu e você, Mari, sobre no livro, a história tem essa questão de você acessar a memória do passado, as Bene Gesserit têm esse poder de poder acessar as memórias e tudo mais. Aí logo tem muita trama no meio dessa história aqui, do filme, do livro e etc. Mas a gente até comentou as narrativas se repetem, né? Elas voltam a se repetir, esse simbolismo volta de alguma forma em algum tipo de história. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu gosto muito de estudar história, sociologia, contexto das pessoas. E é muito, é muito claro para mim que essa narrativa da história do Poe é uma metáfora, uma reencenação de uma colonização, né? Eles estão colonizando um planeta, eles estão explorando uma matéria-prima ali, eles estão, de certa forma, explorando as pessoas que moram naquele lugar pela religião, pela cultura, pelo manejo ambiental do lugar. E aí, quando a gente vê o filme, a gente concorda com isso, né? E aí, quando a gente olha para a história do passado, a gente discorda, porque a gente fica, nossa, como que os portugueses, os americanos foram ruins de ter feito isso com os indígenas, e como eles são horríveis de explorar as pessoas e destruir um meio ambiente, um continente inteiro em prol da riqueza e tudo mais. E aí, quando a gente assiste o filme, a gente, eu pelo menos conversando com as pessoas que assistiram, eu nunca tinha parado para pensar se era legal eles terem essa exploração ambiental ali, se era legal eles terem essa exploração das pessoas que moravam ali, se aquilo foi acordado, se foi algo forçado, se foi algo imposto de alguma forma e a gente vê que foi imposto. E aí quando a gente para olhar essa narrativa como história, né, uma história fictícia e tudo mais, essa narrativa, de certa forma, ela fica em segundo plano, né? E a gente acaba concordando com isso, tipo, faz parte da história e é isso aí. E aí, mesmo pensando num futuro, uma coisa assim, 10 mil anos para frente, que a gente está colonizando outros planetas e tem máquinas e muitas coisas futurísticas, a gente ainda repete uma história do passado, né? Esse contexto de exploração ambiental, social. E aí eu queria
sabe, e ver o que vocês têm pra dizer, tipo, do porquê que a gente faz o que a gente faz, ou do porquê que a gente repete essas histórias de alguma forma, sabe? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, que realmente aponta para a complexidade da narrativa e do personagem do Paul. Porque o Paul, ele é um menino no começo do filme. E ele quer viver a vida dele, e ele tá lá assistindo os hologramas do planeta para onde ele vai, com a família, onde vamos. E você vê que ele não entende a seriedade do que tá acontecendo. Porque tanto que numa cena que ele tá treinando o Gurniver, ele fala, ai, não tô no clima pra isso. E aí o Gurniver habla mesmo pra ele, fala assim, não é questão de você estar no clima. Clima é, sei lá, o que a metáfora que ele usa pra festar, pra fazer amor, pra lutar, você luta, é a necessidade. E o cara tá tentando colocar um senso na cabeça dele, tipo, acorda, as coisas mudaram, né? Você não está mais no Kansas, Dorothy, não mais. Ó, você tá indo pra um lugar perigoso, um lugar árido, um lugar difícil. E aí a gente vê ele se desenvolvendo e ele, a todo tempo, ele tá com aquela visão da Guerra Santa, que vão fazer no nome dele. E aí, primeiro, ele reluta em viver o ser escolhido, porque ele está usando aquilo de que não é uma profecia que as Bene Gesserits criaram. Só que aí é aquela coisa da história dentro da história. E eu que estudo o mundo da letra, da literatura, eu fico alucinada com isso, porque elas criaram uma profecia, né, do Lisan al-Gaib para os Freemans, mas elas acreditam na própria profecia delas, que é o Quasar, eu sou péssima com a pronúncia, mas é o escolhido daí delas, né? Então você vai vendo que elas inventaram algo, mas também está muito próximo com a crença que elas mesmas têm, e ao mesmo tempo tem toda a questão do jogo político que elas estão tentando manter o poder delas, de poder controlar as coisas nas sombras. Mas voltando pro Paul. E aí ele reluta em ser o escolhido, porque tá com medo dessa guerra santa no nome dele. Ele reluta em usar a fé dos outros para ele. E aí a cena que é uma delicadeza, porque ele tá lá aprendendo como os Freemans vivem. E aí a gente vê que isso já é muito diferente do que aconteceu na época do colonialismo. Porque é que eles empurravam a crença deles, né? Que foi o que aconteceu com os jesuítas, chegavam e colocavam, não, a religião de vocês, dos indígenas, estava errada, agora vocês vão todos serem catolizados. E quem era contra, quem não aceitava ser catequizado, era dizimado. E ali a gente tem o colonizador se comportando de uma forma diferente. Ele não está impondo o jeito dele, apesar de usar os colonizados depois para o benefício próprio. Ele está tentando aprender a cultura dos Freemans. Tanto que ele está lá aprendendo a comandar no deserto com a Shani. E ele fala bem assim, mas no meu livro, lá no meu holograma, um antropologista falava que era assim, assim, assado. E eu achei muito bom que ela só olha pra cara dele e um olhar que disse tudo, né, naquele momento do filme. Tipo, é sério que você quer que um antropologista de outro lugar que tá falando sobre os jeitos do meu planeta te ensine melhor do que eu que vivo aqui, que sou daqui? Mas o todo dessa complexidade, né, do porquê que uma história futurística que se passa, inclusive, é legal porque esse universo, ele tá localizado num ponto histórico. Porque se você pega no livro, você tem o que aconteceu antes dessa narrativa, que é uma guerra que os humanos tiveram com as máquinas. Por isso que não se pode mais ter máquinas nesse planeta e eles têm que desenvolver várias formas de consciência. Mas por que a gente repete narrativas do passado no futuro? Eu acho que a gente teria que perguntar pro autor, mas já que ele não tá aqui, né, eu vou tentar colocar o que eu acho com base nas minhas leituras. Eu acho que a gente faz isso porque é o que a gente conhece e porque o, enquanto sociedade, enquanto civilização, a gente tende a repetir os mesmos erros, o mesmo padrão.
Aí a gente pode pensar no fato de que a gente não estuda história, não como deveria, e aí a gente repete os mesmos erros. A gente pode pensar em que é algo da nossa natureza que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, o que está impulsionando a colonização? O que impulsiona essas disputas políticas? Será que não é algo que a gente está lidando dentro da gente desde que o mundo é mundo, né? Desde que os seres humanos estão por aqui? A vontade de poder? Reflexões, né? Eu jogo aí para ver o que a gente faz a partir disso. Exato, e a gente percebe isso em. Como eu ainda só assisti o primeiro, estou partindo apenas do primeiro filme. Mas também alguns conflitos que podem ser considerados morais. No momento em que o Duque Leto vai fazer uma visita, um passeio no deserto para conhecer como é que são os equipamentos que cuidam e coletam as especiarias, acontece que um dos locais vai ser, acaba que é vermes que falam, que ficam, enfim, que vai ser atacado e uma das questões é, precisamos salvar os funcionários, os trabalhadores, que no caso são moradores de Arrax, né? Então, e logo após isso, eles acabam perdendo o equipamento, porque não conseguiram tirar de lá, e uma das primeiros questionamentos do Duque é como que a gente vai fazer para recuperar? Porque, querendo ou não, as especiarias era um dos planos centrais do comando e da colonização feita por ele, pela família, um dos principais motivos da mudança. Daí aquilo acabou me gerando muitos pensamentos de que, ainda que eu compreenda o valor das especiarias, por tudo que poderia promover, enfim, e toda necessidade, fico pensando se seria mais valoroso do que as pessoas. Então tem tudo isso de que às vezes, quando você traz essa demanda por poder da nossa humanidade, é uma demanda por poder que por vezes ultrapassa o valor da vida, pelo menos para as pessoas que consideram o poder maior que a vida, sabe? Enfim, fiquei pensando sobre isso também. E tu também trouxe essa questão de que a gente repete o que a gente conhece, que, querendo ou não, é da onde estamos partindo. Por vezes é até difícil fazer diferente se eu não sei o que esse diferente pode significar ou pode trazer para mim. Mas eu também penso numa certa rigidez e até em algum ponto uma certa alienação para o que precisa continuar sendo repetido, tendo em vista os danos que algumas repetições causam. Então tem toda essa questão de disposição para abertura ao novo também, mas que é, claro, a longo prazo. Na clínica, eu vejo muito as pessoas reincidindo no mesmo erro, na mesma situação, até que elas criem uma consciência sobre isso que elas estão fazendo, às vezes até de forma inconsciente. E aí eu fico pensando, será que não é isso, né? Nós estamos fadados a repetir até a gente criar uma consciência e olhar de forma diferente para esse fenômeno. Mas, ai, Lu, talvez eu dei spoilers agora do segundo filme. Porque o Duque, né, o Leto, você vê que ele tinha uma preocupação com a vida. Nossa, ele era um líder extremamente inspirador, polido, muito ligado a essa questão da honra, a preocupação com a vida, com os súditos. E aí você vê que o Paul, ele consegue. Ele vai vencer, tá? Ele consegue triunfar aí nesse segundo filme, porque ele integrou aspectos sombrios da personalidade dele, né? Quando ele vai tomar a água da vida, que era algo que só as Bene Gesserit podiam beber, só mulheres, na verdade, que senão os homens morriam, e ele sobrevive, ele tem acesso à linhagem masculina, porque as Bene Gesserit, elas só conseguem ver a linhagem feminina. E aí, quando ele tem acesso a essas memórias, ele descobre que o vô materno dele é o inimigo.
É o Barão, é o Harnokken. E aí ele fala bem assim no filme, então pra eu vencer eu vou ter que ser, vamos ter que ser Harnokkens. Né? Então isso pra mim foi muito uma representação da integração desse lado mais sombrio dentro dele. Que talvez o pai dele não tenha conseguido triunfar, ir além, porque ele não tinha isso. E isso é algo que a gente precisa ter, né? Desenvolver esse nosso lado, fazer as pazes com esse nosso lado, integrar esse nosso lado, porque falando no cenário da clínica, quando a gente não integra a sombra, ela puxa o nosso tapete. E a gente fica patinando, patinando, patinando no mesmo lugar sem conseguir fluir. Eu queria fazer um comentário muito legal disso que vocês comentaram, e que aí puxa outro gancho de um tema para a gente abordar, que é, você comentou, né, Mari, que o Duque Leto, ele era um bom imperador e tudo mais, ele era justo, bondoso. E aí eu fui ver um professor de história, eu acho, sociologia, não sei, comentando sobre o filme, mais ou menos no mesmo aspecto que a gente está fazendo aqui, e ele foi tentando puxar contextos históricos que já aconteceram e tudo mais, para tentar exemplificar mais ou menos o que estava rolando no filme. E ele falou que essa narrativa de um imperador, um rei bondoso, por mais que ele seja menos carrasco que um outro rei ruim, vamos dizer assim, ele continua sendo uma autoridade de poder ali que tem a, a decisão de controlar e decidir as coisas por outras pessoas e por uma massa de pessoas. E ele falou assim, e é muito estranho quando a gente vê uma narrativa que coloca um rei bondoso como, nossa, ele era um rei muito bom, ele era uma pessoa incrível, quando na verdade a gente deveria estar questionando por que que ainda tem um sistema de monarquia, né? Por que que tem um sistema imperialista ainda? Por que que existe esse sistema de escravização e exploração de pessoas, onde tem pessoas que esbanjam riqueza e outras pessoas passam fome? E isso eu achei muito interessante, porque você comentou isso, tipo, ele é uma pessoa muito boa e tudo mais. E eu fiquei pensando nisso e falei assim, nossa, de fato, eu também achei ele uma pessoa muito boa. E aí entra em um outro contexto muito legal que você também falou, Mari, do Paul, dele ser filho das Bene Gesserit e tal, tal. E, e aí, nesse sentido, entra uma questão do Paul, e acho que até do tópico desse filme em si, e outros filmes de ficção científica, de super-herói e tudo mais, que é essa questão do herói, né? Um herói salvador, um herói que vai salvar Isso. todo mundo, o escolhido, o Messias, um Jesus 2.0, alguma coisa assim. E aí sempre tem essa narrativa de um herói que vai salvar as pessoas, uma pessoa que tem um poder sobre-humano, a pessoa que é de uma profecia escolhida para tal coisa, que vai mudar o rumo das coisas, tal, tal, tal. E aí muitos filmes de super-herói que eu assisto, assim, por estar nesse meio nerd, é, tem essa narrativa de um super-herói muito bondoso, meio dicotômico até, que tem o bem e o mal muito bem dividido, e o herói é sempre bonzinho, o vilão é sempre malvado. E aí eu assistindo Duna, várias vezes eu me peguei olhando pro Paul nesse contexto de herói, assim, e questionando essas atitudes dele, pensando assim, cara, ele não é tão bom assim. Ele não é tão bondoso, com boas intenções, pra onde ele quer ir ou o que ele quer fazer, sabe? E no fim é meio que por vingança, é meio que para ter vantagem e também no final ter um poder de alguma coisa ou sobre alguma coisa. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí entra também naquele outro assunto que a gente já comentou, que é sobre como a narrativa muda para as pessoas, né? Porque eu fui procurar e tudo mais, o próprio autor do livro falou que ele fez o Duna ser uma história para mostrar como esse conceito de Messias e um herói é perigoso, né? Um líder carismático, né, que consegue influenciar as pessoas. E como isso
tira a lógica, a razão e faz as pessoas agirem seguindo uma autoridade sem pensar muito sobre isso ou sobre o que elas estão fazendo. E eu fiquei pensando nisso, e aí vendo as pessoas comentando do filme da parte 2, as pessoas falando, tipo, nossa, agora sim temos um herói, nunca se fez um herói como antes, eu não sei o quê, as histórias de herói estão voltando de novo e tal, tal, tal. E algumas pessoas falando de cultura woke, que é um protagonista branco, rico, privilegiado, que é o herói protagonista, e ele é o, tipo, a pessoa mais importante do filme e tudo mais, e que não se faz mais filme. Enfim, várias coisas nesse sentido. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando assim, cara, como que essas pessoas não conseguiram perceber essas atitudes problemáticas desse herói carismático, questionar esse caráter dele em alguns momentos em que claramente ele usou a situação, manipulou a situação, ou que ele usou de alguma manipulação que foi feita anteriormente, abraçou isso para conquistar alguma coisa em prol disso, e as pessoas aceitam e reforçam essa história da narrativa, né? E aí, fugindo um pouco até do filme, a gente vê que isso acontece muito hoje em dia. E eu não falo nem questão de política, mas na internet mesmo, a gente vê muita gente procurando um herói e um vilão, onde as pessoas têm as pessoas boazinhas, ou todo mundo acha que é o herói da sua narrativa, e que ela é a pessoa mais bondosa, as outras pessoas são os vilões que estão atacando ela. E, e fica naquela onde não tem essa divergência, onde as pessoas não são complexas, onde se eu sou bom eu não posso ser ruim, ou se eu sou ruim eu não posso ser bom, não tem essa relação de bem e mal dentro de cada um, e como as pessoas observam isso, como elas se enxergam de alguma forma nisso também, né? E eu acho que vocês, como psicólogas, vocês trabalham e estudam essas questões das pessoas, né? Pelo menos tentamos, Lucas. Mas ainda acredito que, pelo menos pelo que eu conheço da Mari, pelo que eu me dedico, não em um âmbito de continuar partindo de categorias. Fiquei pensando no que tu trouxe e várias coisas me vieram na mente, mas a que mais me impactou foi a palavra responsabilidade. E fiquei pensando se talvez no início do filme, com a postura do Paul, esse não fosse um dos seus medos, ao ponto de que, olha, eu quero viver a minha própria vida e não viver uma vida que estou predestinado, aqui fazendo o uso duplo do termo, a vivenciar. A impressão que eu tenho, tanto do filme quanto até de uma realidade que acredito que seja nossa, é que acreditamos ser fácil viver a partir de ordens que minimamente nos encaixamos. Porém, qual que é a problemática disso? Eu acho que vem de dois lados. O primeiro é quem está sendo responsabilizado e como que esta responsabilização está sendo manipulada. E eu digo manipulada mesmo porque, por exemplo, um líder, ele tende a, ainda que pensando no todo, a partir de pré-conceitos. Então, se eu sou a líder de um grupo de mulheres, eu tenho que pensar que, antes de tudo, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher hétero. Então, tem todos estes viés que, inclusive, na nossa realidade, a gente percebe muitas rigidez que acabam silenciando e, inclusive, tornando a vivência de muitas pessoas mais violenta do que a pessoa, só por ser que se é, poderia estar vivendo de maneira digna, sabe? E daí, pensando no Paul, até enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que eu também me questionei várias vezes. Este vai ser o herói? Poxa, ele parece tão menino. Ou seja, ele já tem que atender às minhas demandas.
E eu nem tô no filme, eu nem faço parte da história. Então tem todas essas expectativas sobre nós, né? De que se eu estou em um cargo, se eu estou em um certo posicionamento profissional ou até mesmo familiar, eu tenho que atender expectativas que talvez nem sejam minhas. Ai, você vai ser mãe, Luana. Então você tem que parar de comer bobeira. De certo modo faz sentido, mas como que funciona a Luana que antes de ser mãe gostava de comer bobeiras? Estou dando um exemplo que eu ouvi na clínica essa semana e que mesmo que muito simples me marcou de várias formas. Nós estamos sempre, sempre, assim como eu acredito que Paul esteve, até por mim, e me parece que se sentiu pela representação do personagem, pressionados a atender expectativas que na maioria das vezes não são nem nossas. E daí vem aquele ponto de que se eu escolho não atender essas expectativas, eu também tenho consequências. Uma vez eu ouvi de um cliente meu que a gente escolhe o sofrimento que a gente quer viver. Por que que a gente escolhe? Porque ou a gente escolhe viver um silenciamento da nossa subjetividade e das nossas escolhas, por exemplo, o Duque Leto, ele queria ser piloto. Ele não queria ser imperador. Mas o destino dele o levou a isso. Então, ou a gente escolhe atender as demandas às quais somos que nos impõe a atender, ou a gente escolhe seguir um caminho muito autêntico, mas também viver as consequências disto. Ainda que eu compreenda que a segunda opção ela é a mais desejada por todos nós, ou pelo menos conscientemente, por vezes, tende a ser, eu também compreendo todos os atravessamentos e sofrimentos que envolve isso. Se eu fosse nem terapeuta, mas amiga do Paul, uma das coisas que eu falaria para ele, que pelo menos no primeiro filme eu não ouvi ninguém falando, imagino que seja difícil ter que ser este herói. Mas só esperavam que ele fosse, né? Bem interessante, Lu, bem interessante. E aí você já implica a gente, né, que tá assistindo. Bem legal. Eu acho que sempre quando a gente vai falar de Messias, do profeta, do escolhido, do grande líder, do mito, a gente está falando de algo que mexe com questões muito profundas. Pensar que a maioria de nós vive de forma inconsciente. E quando a gente vê alguém que parece ou dar voz à nossa inconsciência, ou que essa pessoa não está tão inconsciente, ela adquire uma luminosidade, algo especial ao redor dela. Mas pensar, né? Por que a gente tem essa necessidade de um líder, de um salvador, de alguém dizendo pra gente pra onde ir, o que fazer, dando esperança, dando conforto? Vários autores colocaram como uma questão existencial, né? O medo da morte. E às vezes até o medo da própria vida. Como é bom ter alguém me dizendo o que fazer. De repente já não sou mais responsável. É muito engraçado, porque a gente acha que a gente quer ser dono do próprio nariz, tomar as decisões. Mas nós muito facilmente passamos esse lugar para outra pessoa, ou damos esse poder para outra pessoa. E aí eu vejo isso o tempo todo, seja em memes. Tem um meme que é muito engraçado. Desligando a sessão com a psicóloga e indo pra cartomante porque a psicóloga não me falou o que fazer. Ou, por exemplo, eu que trabalho com análise e interpretação de sonhos. E aí, o inconsciente, ele traz muitas mensagens para nós através dos sonhos. E às vezes as pessoas, elas vêm querendo saber o que o inconsciente delas está mandando elas fazerem. Ou seja, descartando toda a complexidade, todo o desenvolvimento e ganho evolutivo do que significa ter uma consciência, né? Então, logo você vê que ela não está trabalhando em conjunto, né? Caminhando junto para um lugar. Ela está responsabilizando o inconsciente dela para tomar as decisões da vida dela. E eu acho que isso fala muito da nossa natureza humana.
e como a gente se perde nesses movimentos de massa. Seja na internet, quando alguém bate o martelo e diz que essa pessoa é ruim, e logo essa pessoa começa a receber uma série de mensagens assediando, falando coisas terríveis, né? Você tá sendo publicamente ofendido, e as pessoas, elas estão tomadas por um frenesi que elas precisam, né, julgar você, culpar você, ou seja, nos movimentos de massa mesmo, né? Ah, você tá lá no meio de uma manifestação, de repente as pessoas começam a quebrar as coisas, você começa a quebrar também, você nem tá se perguntando por que você tá fazendo isso. Ah, é porque eu fui tomado por uma emoção. Tá, então você não tá agindo a partir da consciência.